Boa noite, a paz do Senhor amigo, amados irmãos. Eu fiz o vídeo agora, fiz a live e eu sem querer excluí a live. Eu quero que vou fazer de novo em nome de Jesus para deixar essa palavra. Antes vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome poderoso de Jesus, toma aqui em suas mãos cada um que vai ver essa pregação, vai ver essa live. Uma palavra que poderia ser de consolo, mas às vezes é uma palavra de despertamento, Pai. Nós também temos que reconhecer que Deus é Deus em nossas vidas e temos que conhecer a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, querido amado irmão, quero que deixe essa palavra que encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 1 em diante. Eu vou ler para você e eu espero aqui que o Senhor venha falar aos nossos corações através dessa palavra, né? E sucedeu, pois tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos como juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu filho segundo era Abiá. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos deles, antes se inclinaram à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito de todos. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel e disseram: Eis que já está velho, e teus filhos já não andam mais pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, um rei agora sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. E quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue, Samuel orou ao Senhor. E disse-lhe o Senhor: Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto disserem, pois não têm rejeitados a ti, antes a mim me têm rejeitado, para que eu não reine sobre eles, conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que eu os tirei do Egito, até o dia de hoje, a mim me deixaram, e outros deuses serviram, assim também fizeram a ti. Interessante, você vai ver aqui, querido amigo e irmão, que você vai ver que o povo de Israel, eles tinham um rei sobre ele, que era o rei, que era o nosso Senhor. Ele via de um rei teocrático, que era a teocracia, onde Deus é o rei e ele julga o Senhor. Interessante que você vai ver que o povo aqui, ele está rejeitando a Deus, não está rejeitando Samuel. Você vai ver que toda autoridade é constituída por Deus. E naquele momento os filhos de Samuel, eles erraram, mas o povo preferiram ali condenar a Deus pelos erros do filho de Samuel. Você vai ver que nós às vezes somos assim. Quantas vezes o povo se esquece de Deus, se desviam da presença do Senhor, porque o homem continua errando. O único reino perfeito vai ser o reino de Jesus Cristo. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 9, está escrito assim: Em seguida, suplicou Yahvé: Se agora encontrei graça diante dos teus olhos, eu te rogo que caminhe conosco, ainda que este povo seja teimoso e submisso. Perdoa nossas maldades, o nosso pecado, e faz-nos a sua herança. Agora, se ouvides a minha voz, obedecedes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Então, eu acabei de ler para você aqui, Êxodo, capítulo 34, versículo 9, e Êxodo 19, 5 a 6, onde o povo de Deus era a propriedade dele, aonde mesmo se a terra fosse a propriedade do Senhor, Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Você vai entender que aqui, muitas vezes, nós deixamos o povo de lado. E o povo de Israel, eles rejeitaram o Senhor. Deuteronômio aqui, 33, 29. Como tu és bem-aventurado, ó Israel. Quem é como tu, o povo cuja salvação vem do Senhor? Ele é o teu abrigo, é o teu socorro, a tua espada vencedora. E gloriosa, os teus adversários se ajoelharão diante de ti, suplicarão por misericórdia, e tu tomarás tuas terras. Então o povo aqui, ele era o povo de Deus. E aqui Israel estava sendo invejada por outras nações, porque tinha Deus como seu refúgio, tinha Deus como seu rei, mas o povo não estava satisfeito. Interessante que muitas vezes a pessoa está vivendo com Deus, ela está vivendo algo maravilhoso com Deus, mas ela erra e ela se afasta de Deus e acha que Deus se afastou dela. Israel estava da mesma maneira. Quando Deus foi ali falar com Samuel, ele disse: eles têm me rejeitado e já têm adorado outro Deus e agora estão fazendo isso contigo. O povo estava se afastando de Deus. Pois tu és o povo consagrado a Yeshua. Teu Deus foi a ti o Senhor. Teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra para seres o seu povo querido e seu tesouro pessoal.
Deuteronômio 7, 6, 8. Então Deus escolheu um povo. Deus escolheu um povo, mas um povo que rejeitou ao Senhor, um povo que não estava satisfeito e queria um outro rei sobre ele. Porque o povo, ele via ali as outras terras mais organizadas, porque eles não conseguiram se organizar, porque eles não sabiam dominar aquela terra, eles não conseguiram se organizar como uma nação, porque eles não aprenderam a ser nação naquela época. Então, quando eles viram aqui as outras nações como exército mais organizada, eles quiseram um rei sobre eles. Mas mal eles sabiam que o rei deles era o Deus maravilhoso, a qual lutava por eles, agora ia à frente em todas as batalhas. Então, o que acontece? Aqui disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo. Então disse para Samuel ouvir a voz do povo, naquele momento em que o povo queria o rei. Então, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que eu tirei do Egito, no dia de hoje, a mim deixaram e outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a voz, porém, e proteste-lhes, e solenemente declara-lhes qual será o costume do rei em que houver de reinar sobre ele. Então Deus ele falou para Samuel: fala para eles tudo que um rei que vinha após mim vai fazer com eles, tudo que não estão acostumados, porque o Deus é maravilhoso, basta você ser fiel, mas um rei humano, ele é todo cheio de falha. Não existe um ser humano perfeito, porque todo ser humano ele é corrupto, e ele se corrompe conforme o seu reinado. Amém? E disse-lhe: esse será o costume daqui, Samuel 1, 8, 11. E disse: esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e empregará nos seus carros, como seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros. E os porá de chefe de 1000 e de 50, para que lavrem a sua lavoura, faça a sua cega, fabrique as suas armas de guerra e os apretextos dos seus carros. E tornará as vossas filhas para perfumarista, e para cozinheiras e para padeiras, e tomará os muros das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e dará ao seu servo. E as vossas sementes, as vossas vinhas, dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos, também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe servirá de servo. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós haveres de escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então o Senhor aqui ele fala tudo que um rei humano faria com eles. Porque eles estavam vivendo uma teocracia, mas eles queriam viver uma monarquia, queriam um rei humano, um rei terreno, porque viam as outras nações com rei e achavam que as outras nações estavam melhores que eles. Interessante que mesmo eles tendo vitórias, mesmo aqui já está meio Deuteronômio, vendo o povo que tinha sido tirado do Egito, como tinha acabado o faraó, mesmo assim, eles queriam um rei humano para eles. Então naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos houverás escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei julgará e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Olha só o que eles disseram, como se Deus não fizesse a guerra deles. Como se Deus não tivesse tirado eles do Egito. Como se Deus não tivesse feito cair, não fosse mais à frente, é claro, que Davi e Josué, fosse fazer cair a muralha de Jericó. Eles queriam um rei sobre eles. Já tinham feito cair a muralha de Jericó, mas eles não entenderam que Deus era Deus. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, a repetiu aos ouvidos do Senhor. Claro que, repetiu não, Deus já tinha visto, Deus está em todos os lugares. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvido à sua voz, e constitui um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Interessante você ver aqui, quando você pede algo ao Senhor, quando você pede algo ao Senhor que você quer, incessantemente, mesmo que aquilo for te fazer mal, o Senhor concede. Ele concede. Porque muitas vezes você está pedindo ao Senhor, mas você não entende que aquilo vai ser sua ruína. E o Senhor ele te dá só para você ver que você está errado. E no caso aqui o povo estava pedindo a Deus algo que ia ser a destruição deles. Olha só, está aqui. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia
dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aqui Mateus 3, 1, 2 e 3. Então você vê que depois de tudo que aconteceu, de todo o Velho Testamento, aqui anunciava João Batista a chegada de Cristo e pregava aqui o arrependimento do povo ao Senhor, dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino do céu. E o que é o reino do céu, meu irmão? O reino do céu, claro que vai ter um reino ainda milenar, a qual Jesus vai reinar, as nações com vara de ferro, onde a igreja que vai ser arrebatada vai estar com ele. Mas esse reino do céu, que João Batista está dizendo aqui, quando você se arrepende, quando você começa a entender que você é pecador, ainda que você pareça ser perfeita sociedade, que você tem pecado, você começa a deixar Jesus reinar a sua vida. Aonde o pecado já começa a não ser agradável à sua vida. Você vê que aqui nesse mesmo capítulo 3, quando Nicodemos chegou a Cristo, disse: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Cristo falou para ele: é necessário nascer da água e do Espírito, que aquele que nasce da carne é carne. Então, quando você deixa Jesus reinar a sua vida, quando Deus reina a sua vida, ainda que você venha pecar, você não fica satisfeito. Você começa a resistir ao pecado, porque diz a palavra: resistir ao pecado e o diabo fugirá de vós. Você vai entender que aqui está quebrada toda uma maldição. Naquela época, toda uma nação ela era destruída ou ela era julgada pelo Senhor. As famílias julgaram inteiras, mas depois do livro de Joel, onde diz que as uvas verdes que sujam os dentes do pai não pode sujar o dente do filho. Então acabou essa hereditariedade, aonde o pai peca e o filho também é condenado. Então aqui, meu irmão, a salvação é individual. E o reino de Deus, ele pode chegar na sua vida nesse momento. Ele pode chegar através de Jesus Cristo. Né? Interessante que aqui Paulo, no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim: pois porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes o conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias como fala de Deus contra Israel? Então, querido amigo, Deus não rejeita ninguém. Deus não rejeitou o seu povo, pelo contrário, o povo que rejeita a Deus. E hoje um indivíduo, uma pessoa rejeita a Deus, porque servir ao Senhor é um reino de renúncia, onde você tem que renunciar ao pecado. E muitas vezes não é fácil você largar aquilo que você faz. Não é fácil você largar a vida que você faz, aquilo tudo que você tem como errado e como pecado. É difícil, porque nós somos pecadores, a nossa carne é pecaminosa, a nossa alma, ela tende a querer pecar. Aqui você vê, e Davi diz: torne-lhe sua mesa como um laço, e armadilha, em tropeço por sua retribuição. Escureça-lhe os olhos, para que não venha escureça-lhes continuamente, encurvem continuamente suas costas. Digo, pois, porventura tropeçarão para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, e para que excitar a emulação, e se a sua queda é a riqueza do mundo, é a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. O que aqui está dizendo aqui em Romanos capítulo 11, versículo 9 e 12? Ele está dizendo aqui que Deus não quis que eles tropeçassem para que os gentios fossem salvos, de maneira nenhuma. Pelo contrário, Deus com certeza chegaria aos gentios de outra maneira, se eles não tivessem recusado Jesus, se eles não tivessem rejeitado Jesus, mas pela a rejeição a Cristo, chegou a salvação aos gentios. E aqui fala aqui, que escurecesse os olhos para que não vesse, e encurve suas costas para que fiquem encurvadas. O povo passou por uma servidão, onde eles viviam encurvados, e muitas vezes por causa dos seus pecados. E hoje tem muita gente que está vivendo encurvada pelo seu pecado, mas não consegue entender, porque não aceitou Cristo. E aqui fala também que essa pessoa, no caso que hoje é salvação individual, ou o próprio povo judeus, que estão aqui, que a queda veio a salvação aos gentios, para que excitar a emulação, e se a queda é a riqueza do mundo, é a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Então, meu amigo, quando o povo de Deus voltar para Deus, vai ser melhor ainda que os dias de hoje, porque com certeza, mas infelizmente vai ser depois da tribulação, porque se você conhecer a palavra de Deus, você não pode esperar a vida de Cristo pela segunda vez, porque aqueles que ficarem aqui nessa terra passarão pela tribulação, e com certeza muitos não alcançarão a salvação,
querido amigo e irmão, que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer essa passagem que eu li para você aqui no livro de 1 Samuel 8, esses versículos, entrar no seu coração. Que você possa entender que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Existe uma esperança para o povo de Deus, que é a eternidade com Cristo. Existe uma esperança para que todo aquele que está em Cristo, ainda que morra, vive com os seus parentes, com os seus amados, que alcance a salvação em nome de Cristo. E nós estamos aqui pregando essa palavra para que você possa entender, que é uma palavra difícil de você entender, mas o povo de Israel rejeitou a Deus, rejeitou um rei teocrático, uma teocracia, para ver uma monarquia, que eles quiseram, que ao invés de ser governado por Deus, quiseram ser governado por homens. E hoje, o crente, ele é governado por Deus, não por homens. Ainda que nós temos que aceitar o governo terreno, mas espiritualmente nós somos governados por Deus, que é o único que pode nos salvar. Só existe um intercessor entre Deus e os homens, e o nome dele é Cristo Jesus. Ainda que isso venha te machucar a sua fé, que você possa, em nome de Jesus, voltar-se a ele. Você está vivendo num tempo de pandemia, um tempo onde muitos estão morrendo, muitos estão perdendo as suas vidas, mas muitos estão morrendo aqui na terra para viver uma vida eterna com Cristo no céu. Mas muitos não, meu amigo. Muitos estão perdendo sua vida e infelizmente estão indo para outro lugar. Eu não posso falar quem vai, quem não vai, porque só quem pode dizer quem vai ser salvo ou não é o nosso Deus. Mas que você possa, em nome de Jesus, aceitar essa palavra no seu coração. Mas não fica a minha palavra não. Pesquisa, leia a Bíblia, entenda tudo que pode acontecer em nome de Jesus. Eu quero que orar pela sua vida em nome de Jesus nessa noite, que o Senhor possa alcançar cada família, cada lar, cada um que vai ver essa pregação no nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Pai, por o Senhor ter dado a vida por nós, Pai. Por o Senhor ter dado o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o Senhor não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo será salvo por ele. Pai, em nome de Jesus, toma cada situação, cada pessoa, Senhor, que está numa UTI, cada pessoa que está sofrendo, cada pessoa que está sofrendo por aperto do seu ente querido, cada pessoa que está doente, Pai querido, Pai amado, cada um que está, Senhor, sofrendo a perca de um casamento, cada um que está sofrendo a perca do seu emprego, Pai querido, Pai amado, cada um que está sofrendo, Pai, tudo aquilo que está nesse mundo agora, que está passando fome, que está passando necessidade, Pai. Pai querido, Pai amado, abre uma porta de emprego para esse pai, arruma um sustento para essa família, Pai, que está passando fome em nome de Jesus. Deus de poder de glória, consola esse que perdeu a sua firma, esse que tinha o seu emprego, Pai, abre uma porta em nome poderoso de Jesus. Ah, Pai querido, Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, entrar nas UTIs, que o Senhor venha entrar em cada hospital, que o Senhor venha ser o fôlego de vida dessa pessoa que está esperando uma UTI, que o Senhor venha ser o fôlego de vida dessa pessoa que está sem oxigênio, que está com dificuldade para respirar. Pai querido, Pai amado, eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus poderoso e pode fazer um milagre a cada lugar, a cada pessoa que está sofrendo. Pai querido, Pai amado, cura o mundo, Pai, cura a nossa cidade, cura a nossa nação, Pai querido, Pai amado, em nome poderoso de Jesus. Oh Deus de poder e Deus de glória, nós estamos aqui, Pai, como uma igreja, Pai, única, uma igreja, Pai, grande, universal do mundo todo, não universal do reino de Deus, mas uma universal, Pai, a qual todos nós estamos unidos a Ti, Pai, que o Senhor possa tomar cada cristão em sua mão, cada pessoa, de cada igreja, de cada lugar, cada um que está te clamando nesse momento, seja da católica, seja um espírita, seja uma pessoa que não protesta a fé a Deus nenhum, mas que possa, em nome de Jesus, ser alcançado por Ti, Pai querido, Pai amado, em nome poderoso de Jesus, entra com a cura na vida dessa pessoa, entra com a libertação, Pai, oh Deus de poder, Deus de glória, e consola essa família, Pai, que está chorando a perca do seu ente querido. Assim eu oro, Pai poderoso, Pai amado, entrego, Pai, em suas mãos e apresento a vida da minha esposa, eu apresento a vida dos meus netos, dos meus filhos, da minha nora, Pai, em nome poderoso de Jesus, da minha mãe, dos meus irmãos em Cristo, dos pastores, de cada padre, de cada homem de Deus, de cada pessoa que está buscando a sua presença, que está agora de joelho dobrado, Pai, pedindo clemência, pedindo, Senhor, que o Senhor possa livrarmos desse mal em nome poderoso de Jesus. Eu oro e entrego assim em suas mãos a minha vida e a vida daqueles que eu amo e de cada um, Pai, que está passando por situação complicada, que está necessitando do seu socorro bem presente, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica na paz. Lembre-se que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Deus é contigo.